O que aconteceria se um dia você acordasse e soubesse com uma certeza inabalável que o que seus olhos veem não é toda a verdade? O que aconteceria se descobrisse que existe outra forma de ver, não com a visão física, mas com o olho da alma? Esta não é uma viagem comum, não é um exercício de imaginação nem uma metáfora poética. É uma revelação oculta atrás de véus de programação, medo e esquecimento. Hoje vamos cruzar esse umbral. Bem-vindos à técnica proibida para ativar o terceiro olho, o portal sagrado da visão interior. Ao longo da história, diversas culturas, desde os antigos místicos hindus até os sábios do Egito faraônico, falaram de um olho invisível, um ponto energético que não apenas percebe o mundo físico, mas capta as vibrações sutis da existência. Na tradição hindu, o conhecemos como Agna Chakra. No Egito, o encontramos representado como o olho de Horus. No esoterismo ocidental, fala-se do olho da alma, ou da clarividência. Mas por que essa capacidade foi tão cuidadosamente protegida? Por que se converteu em um conhecimento proibido? A resposta é simples e ao mesmo tempo profundamente inquietante. Porque ver com o terceiro olho desperto é ver a verdade, e a verdade, quando não pode ser manipulada, se torna perigosa para aqueles que desejam manter a humanidade adormecida. Ativar esse centro de percepção não é uma questão de moda espiritual nem de curiosidade esotérica. É um ato revolucionário. É reclamar sua soberania energética e romper com os véus impostos por um sistema que teme o indivíduo livre, intuitivo e conectado ao seu propósito divino. Neste vídeo, exploraremos o que é realmente o terceiro olho, como ele foi venerado e silenciado por milênios e, sobretudo, como você pode ativá-lo de forma prática, segura e poderosa. Revelarei uma técnica que não requer iniciações secretas nem rituais complexos. Você só precisa de algo que sempre esteve em você: atenção, intenção e presença. Prepare-se, porque uma vez que você abra esse portal, já não poderá ver a vida da mesma maneira. O que estava oculto começará a se revelar. As sincronicidades se intensificarão. Os sinais que o universo tem te enviado tomarão forma e significado. E o mais importante, você começará a lembrar. Porque o terceiro olho não te leva ao desconhecido, ele te leva de volta a si mesmo, ao você que sempre soube, ao você que observa desde a alma. Você está pronto para ver além? Se sim, fique comigo, porque o que segue pode ser o primeiro passo rumo ao despertar mais importante da sua vida. Muito antes de a ciência contemporânea tentar definir a percepção como um simples resultado de impulsos neurais, as civilizações antigas já sabiam que o ser humano possuía um órgão invisível destinado a ver além da forma. Esse órgão, no centro exato do cérebro, entre os dois hemisférios, é a glândula pineal, mas sua função transcende o biológico. Para os sábios da antiguidade, era a morada da alma, o olho da consciência, o farol que ilumina o invisível. No hinduísmo, Agna Chakra, também chamado de centro de comando, localiza-se na testa, entre as sobrancelhas. Não é uma casualidade que seja representado como um lótus de duas pétalas, uma para a mente racional, outra para a intuição. Nas escolas de yoga tântrica, se ensina que esse chakra é o ponto a partir do qual a alma contempla o plano sutil da existência. Disse que quando o Agna se abre, o praticante não apenas vê energias, mas compreende o propósito por trás dos eventos. Não vê com os olhos, sabe com o espírito. No Antigo Egito, o terceiro olho era representado pelo olho de Horus, símbolo de proteção, poder e clarividência. Sua geometria interna guarda proporções matemáticas que hoje surpreendem os cientistas, como a sequência de Fibonacci e o número áureo. Mas além disso, o olho de Horus também era um mapa, um símbolo codificado que representa as diferentes partes do cérebro humano, especialmente a glândula pineal. Não era um símbolo decorativo, era um manual de acesso ao despertar interior. A tradição esotérica ocidental não fica atrás.
Os alquimistas falavam do olho interior do coração, os Rosacruzes da luz interna e os místicos cristãos do olho único da alma, ecoando as palavras de Jesus: se teu olho for um, todo o teu corpo estará cheio de luz. Esse olho não é literal, mas simbólico. Fala de unificar a percepção para transcender a dualidade. E quando isso ocorre, a realidade muda de textura. Já não é só matéria, é vibração. Não só sequência de eventos, mas dança de significados. Mas com o passar dos séculos, esse conhecimento foi ocultado. Não porque fosse irrelevante, mas porque era perigosamente libertador. O controle de massas necessita de corpos obedientes e mentes desconectadas. O terceiro olho é o oposto. Ele desperta o discernimento, acende a vontade e conecta com a fonte original. Por isso foi classificado como perigoso, heresia ou fantasia. Não porque não funcione, mas porque funciona bem demais. Hoje, em meio ao ruído digital, às distrações constantes e às falsas luzes, voltar a esse saber é mais do que um ato de curiosidade. É um chamado da alma. A visão interior não se compra nem se impõe, se cultiva. E o mais poderoso de tudo é que nunca esteve totalmente fechada, apenas adormecida, esperando que você a desperte. E esse despertar começa agora. Para compreender como ativar o terceiro olho, primeiro devemos desfazer a ideia de que se trata de algo exótico ou estranho. Não é um acréscimo espiritual, não é um dom reservado a alguns poucos iluminados. É parte do seu design original. É como uma flor fechada no meio da sua mente. Sempre esteve lá, esperando que você parasse, que a observasse e respirasse. O terceiro olho não é um olho no sentido literal, mas um centro de percepção energética, que corresponde, a nível físico, à glândula pineal. Essa pequena glândula em forma de pinha se encontra exatamente no centro do cérebro, entre os dois hemisférios, mas sua localização não é por acaso. Em muitas culturas, se diz que ali se encontra o ponto de conexão entre o humano e o divino. A glândula pineal secreta melatonina, uma substância que regula os ciclos do sono, mas também, segundo antigos textos, é capaz de produzir uma substância mística, a DMT, dimetiltriptamina, uma molécula visionária que abre as portas da percepção espiritual. Essa substância, ainda debatida pela ciência moderna, foi chamada de molécula do espírito, mas você não precisa ingerir nada externo para acessá-la. Só precisa despertar o canal natural através do qual essa visão pode fluir, sua atenção dirigida. Como fazemos isso? Com intenção, respiração e uma técnica específica. Mas antes de revelá-la, devemos compreender um princípio-chave. O terceiro olho não serve apenas para ver visões. Sua verdadeira função é revelar a essência por trás das aparências. É o centro da clareza, do discernimento sagrado. Ativá-lo não significa ter alucinações. Significa perceber com maior profundidade o que já está diante de você. As emoções ocultas dos outros, os sinais sincrônicos do universo, os padrões invisíveis na sua própria vida. A técnica proibida de ativação não foi proibida porque seja perigosa, mas porque transforma o indivíduo, tornando-o menos manipulável, mais intuitivo, mais conectado. E isso, em um sistema baseado no controle, é um problema. Aqui entra o primeiro passo: criar um campo de silêncio. O terceiro olho não floresce no ruído nem na pressa. Precisa de quietude, mas não só externa. Precisa de calma interior. Aquele tipo de silêncio que só se alcança quando você se afasta do fluxo de pensamentos automáticos e se coloca em um estado de presença. O segundo passo é o foco. Não o esforço mental, mas o foco vibracional. Leve sua atenção com suavidade ao centro da sua testa. Imagine uma luz violeta que começa a pulsar ali. Não precisa ver essa luz com os olhos fechados, apenas sentir sua presença. É uma luz que observa para dentro, como um farol que se volta para iluminar você desde a alma. E o terceiro passo é o ritmo. A ativação do terceiro olho acontece melhor quando acompanhada de uma respiração consciente e cíclica. Inspire contando até 4. Segure a respiração por 4. Expire em 4. Permaneça no vazio por 4. Esta é a respiração quadrada utilizada em múltiplas tradições para induzir estado de visão interior. Durante essa respiração, visualize que cada ciclo está alimentando essa luz violeta em seu entrecenho. Pouco a pouco, essa luz começa a girar como uma galáxia despertando. Cada giro elimina uma camada de véu.
Cada exalação libera uma mentira aprendida, até que chega um momento em que você já não está mais imaginando, está recordando. Recordando como ver sem os olhos, como perceber desde o seu núcleo sagrado. Essa é apenas a primeira metade da jornada. A preparação, o acender do farol. Uma vez que a luz do terceiro olho começou a despertar, algo muda de maneira sutil, mas irrevogável. Já não é possível olhar o mundo com os mesmos olhos. Há um brilho por trás dos objetos, um murmúrio nos espaços vazios, uma ressonância nas palavras que antes pareciam planas. Isso não é delírio. É o acesso inicial à visão sutil, àquela dimensão invisível que sempre esteve presente, mas oculta pela superexposição do óbvio. E aqui revelamos o núcleo da técnica proibida. O que durante séculos foi transmitido em segredo nas escolas de mistério, o que foi escondido em símbolos, mitos e rituais, hoje pode ser descrito de forma simples, mas profunda. A ativação real do terceiro olho não depende apenas de foco e respiração, mas da combinação de 3 elementos: vibração, visualização e palavra. Vibração, porque todo o universo é som e frequência, e o terceiro olho responde a determinados tons. Visualização, porque a mente cria a realidade ao projetar imagens internas que moldam sua percepção externa. Palavra, porque a linguagem não é só comunicação, é magia, é vibração condensada. Quando esses 3 elementos se unem, o terceiro olho abre como uma flor exposta ao sol. A vibração correta é o som ancestral do mantra Om. Quando entoado lentamente, alongando o O que ressoa no abdômen e o M que vibra no crânio, algo acontece. O som ativa a glândula pineal como se fosse um diapasão espiritual. Por isso, tantas tradições, mesmo sem contato entre si, conservaram o Om como chave universal. Enquanto entoa esse som, visualize a luz violeta expandindo-se desde sua testa para todo o corpo. Sinta essa luz dissolvendo bloqueios, crenças e densidades. Aqui entra o terceiro elemento, a palavra. Não uma palavra qualquer, mas uma declaração interior que alinha sua intenção. Pode ser algo como: eu desperto minha visão interior, eu vejo além das aparências, eu me conecto à verdade do Espírito. Esta frase, repetida mentalmente ou em voz baixa, sela o processo. Mas há algo mais, algo que torna essa técnica proibida tão poderosa. É o 4º elemento oculto, o gesto. Não basta visualizar, vibrar e entoar. É necessário também envolver o corpo, porque o corpo é o templo onde a energia se ancora. Por isso, enquanto realiza a respiração quadrada, entoa o Om e visualiza a luz, coloque suavemente 2 dedos no centro da sua testa. Esse gesto simples fecha o circuito energético, como se fosse um interruptor que ativa a corrente. Você está unindo intenção, som, imagem e gesto em uma única prática. É isso que os antigos queriam dizer com magia, a união consciente de múltiplas forças em uma direção clara. E o efeito? Primeiro, uma sensação de calor ou pressão no entrecenho. Depois, imagens espontâneas que não vêm da imaginação comum, mas do inconsciente profundo. Talvez cores, símbolos, rostos ou paisagens. Não lute contra elas, apenas observe. São como ecos do seu interior começando a emergir. Com a prática contínua, esse fluxo se organiza em visões mais claras, intuições precisas, respostas imediatas a perguntas que você ainda nem formulou. Esse é o despertar do terceiro olho, a substituição da dúvida pela visão, do medo pela certeza interior. E aqui está o segredo. O que você vê com o terceiro olho não é apenas subjetivo. Aos poucos, essa visão começa a se confirmar no mundo externo. Você pensa em alguém e essa pessoa liga. Você sente que não deve entrar em um lugar e descobre depois que houve um acidente ali. Você intui uma decisão e percebe que era exatamente o passo necessário. Isso não é coincidência, é sincronicidade. A linguagem com que o universo fala quando você aprende a escutá-lo desde dentro. Por isso a técnica foi considerada perigosa. Um ser humano que enxerga além das aparências não pode ser manipulado com mentiras.
Um ser humano que sente a verdade não precisa de intermediários. Um ser humano que desperta o terceiro olho se torna soberano da sua própria vida. Mas há algo que poucos têm coragem de falar. Abrir o terceiro olho não é apenas expansão e luz, é também confronto. Porque quando você começa a enxergar além das aparências, o primeiro véu que se rompe não é o do universo externo, mas o das suas próprias sombras internas. É como acender uma lanterna em um quarto fechado há anos. Você encontra poeira, sujeira, objetos esquecidos e até coisas que preferiria não ver. O terceiro olho, ao se abrir, expõe não só a verdade do mundo, mas também a verdade de quem você é. Suas máscaras caem, suas mentiras internas se revelam, suas ilusões se desfazem, e isso pode ser desconfortável. Muitos desistem nesse ponto, porque não suportam encarar o próprio reflexo nu. É aqui que o processo se torna perigoso. Se a pessoa não estiver preparada, pode cair em ilusões ainda maiores, confundindo imaginação com visão, ego com espírito, medo com revelação. É por isso que tantas tradições sempre advertiram: sem disciplina, sem pureza de intenção, sem coragem, o terceiro olho pode se tornar uma prisão em vez de libertação. Você vê o que não consegue interpretar, você sente o que não consegue compreender, você acessa realidades que não sabe integrar. E isso pode levar à confusão, à paranoia, ao isolamento. Por isso, a técnica proibida não é só sobre abrir, mas sobre integrar. Não basta acender a lanterna, é preciso limpar o quarto. Não basta enxergar, é preciso interpretar. Não basta acessar visões, é preciso agir no mundo a partir delas. Essa é a verdadeira iniciação, não a fuga da realidade, mas a capacidade de transformar a realidade externa a partir da visão interna. Os antigos chamavam isso de passar pelo guardião do umbral, a figura simbólica que representa seus próprios medos e fraquezas. Se você não enfrenta o guardião, não atravessa. Se você o encara, percebe que ele era apenas a projeção das suas próprias sombras. E então, o que parecia assustador se dissolve em força. E aqui está a chave que muitos ignoram. O terceiro olho não é apenas um centro de visão, é um centro de responsabilidade. Quanto mais você enxerga, mais você sabe. Quanto mais você sabe, mais é chamado a agir com consciência. É por isso que este conhecimento foi considerado perigoso, não porque seja maligno, mas porque exige maturidade. E maturidade espiritual não pode ser entregue a qualquer um sem preparo. Assim, o verdadeiro segredo do terceiro olho não é apenas como abri-lo, mas como manter-se equilibrado depois que ele se abre. Porque enxergar sem estar pronto é como ter uma bússola em meio à tempestade sem saber como navegar. Mas quando você se prepara, alinha intenção, disciplina e coração, o terceiro olho deixa de ser uma ameaça e se torna o maior dom da sua jornada espiritual. Agora você entende por que esse conhecimento foi mantido em segredo por tanto tempo. Não se trata apenas de poder, mas de responsabilidade. A visão interior não é um brinquedo, é uma chave. E toda chave pode tanto abrir portas quanto trancar prisões. Quem ousa despertar o terceiro olho precisa compreender que não se trata de magia para impressionar os outros, mas de uma iniciação para transformar a si mesmo. É um processo que muda a forma como você enxerga tudo: as pessoas, os acontecimentos, o tempo, a vida. Com o terceiro olho desperto, você percebe que nada é realmente aleatório. Os encontros, os sinais, as sincronicidades, tudo passa a ter significado. É como se o universo falasse em uma linguagem que você finalmente entende. Pequenos detalhes que antes passavam despercebidos se tornam mensagens. O mundo deixa de ser apenas cenário e passa a ser um diálogo constante entre você e a existência. Essa é a verdadeira magia. Perceber que está sempre sendo guiado, que há um fluxo, um propósito, uma ordem por trás do aparente caos. Mas também é aqui que mora o perigo. Porque essa clareza pode se perder se o ego se apodera da experiência. O risco não está apenas em ver,
mas em acreditar que aquilo que você vê o torna superior. Muitos caíram nessa armadilha, confundiram o despertar com poder pessoal, usaram o conhecimento para manipular e acabaram presos em suas próprias ilusões. O terceiro olho, quando usado sem humildade, não abre caminhos, fecha, não revela verdades, distorce, não liberta, aprisiona. Por isso, a técnica proibida carrega consigo um lembrete. Não basta despertar a visão, é preciso despertar o coração. Sem compaixão, a visão se torna fria. Sem amor, a verdade se transforma em arma. O equilíbrio está em unir percepção e consciência, visão e ética, poder e humildade. Assim, o terceiro olho não se torna apenas um farol, mas também um guia seguro. E esse é o ponto que os antigos mestres sempre reforçaram. O verdadeiro despertar não é ver o invisível, mas viver o visível de forma diferente. Não é escapar da realidade, mas transformar a realidade a partir da visão expandida. Não é buscar poderes, mas assumir responsabilidades. Porque a verdadeira iluminação não é sobre o que você conquista para si, mas sobre o quanto de luz você espalha ao seu redor. E então, chegamos ao ápice da técnica proibida, aquilo que fecha o círculo e revela o que sempre esteve oculto. Porque despertar o terceiro olho não é apenas sobre visões e intuições, é sobre transformar a forma como você habita o mundo. É sobre caminhar com consciência em cada passo, perceber a energia que vibra em cada encontro, reconhecer que a vida não acontece contra você, mas através de você. Quando o terceiro olho se abre de verdade, você entende que não existe separação. O dentro e o fora são espelhos. A mente e o universo são partes de um mesmo fluxo. Mas para que essa visão não seja apenas um lampejo passageiro, existe um ritual de integração. Ele é simples, mas profundo. Durante 7 dias, ao acordar, sente-se silencioso por alguns minutos. Respire profundamente, faça a respiração quadrada e, em seguida, entoie o mantra OM 3 vezes, sentindo a vibração ressoar em todo o crânio. Enquanto faz isso, visualize uma esfera de luz violeta no centro da testa, expandindo-se como um sol interior. Depois, coloque suavemente 2 dedos sobre o ponto do terceiro olho e declare em voz baixa: eu escolho ver além das aparências. Eu escolho viver a verdade. Eu escolho despertar. Essa prática, repetida diariamente, começa a reprogramar sua mente e sua energia. Não é apenas uma meditação, é um chamado ao seu ser profundo. Durante o dia, esteja atento aos sinais. Pode ser uma frase que alguém diz, um número que se repete, uma coincidência improvável. São pequenas respostas do universo confirmando que você está alinhado. Anote tudo, por menor que pareça. Esse registro é parte do processo. Quanto mais você reconhece os sinais, mais eles se multiplicam. E ao final do 7º dia, faça um gesto de encerramento. Acenda uma vela violeta ou branca em um espaço tranquilo. Sente-se diante dela, respire fundo e agradeça em silêncio pelo processo. Não agradeça apenas ao universo, agradeça também a si mesmo por ter tido coragem de atravessar o guardião do umbral e de olhar para dentro. Enquanto a vela queima, visualize a luz preenchendo não só você, mas irradiando para sua casa, para sua família, para todos ao seu redor. Esse gesto sela o despertar, não como algo isolado, mas como um serviço. Porque despertar não é só um privilégio, é também uma missão. Quanto mais você vê, mais é chamado a iluminar. E aqui está o segredo final. A técnica proibida não é realmente proibida. Ela foi ocultada porque a humanidade ainda não estava pronta para compreender sua profundidade. Mas hoje, no tempo em que a informação circula livremente, o véu caiu. O conhecimento está aqui, diante de você. A escolha agora é sua. Continuar com os olhos fechados ou assumir a coragem de enxergar além das aparências. Porque o terceiro olho não é apenas um portal espiritual,
Ele é a chave para viver uma vida desperta, consciente e verdadeira. E quando você ousa atravessá-lo, descobre que a maior visão não é a do universo lá fora, mas da infinita luz que sempre esteve dentro de você. Que essa imersão tenha sido um aprendizado para você. Deixe o like, inscreva-se e vamos crescer juntos.